Dando continuidade então aqui às receitas dos nossos pães de saúde, vamos fazer aqui um pão de Tegral Pura Vida Alfarroba e para isso precisamos do produto que é o Tegral Pura Vida Alfarroba, da nossa levedura ao quedo vermelha pronta para panificação e também 650 gramas de água. Colocamos então primeiro o Tegral Pura Vida Alfarroba, depois a levedura ao quedo vermelha e por fim a água. Aproximadamente 3 minutos em primeira velocidade e 7, 8 minutos em segunda velocidade e já temos o nosso pão para dar início às nossas especialidades. Depois da massa bem amassada, damos só aqui uma esticada aqui na massa para poder trabalhá-la melhor e neste caso vamos fazer dois tipos de pão. Vamos fazer uns bagels e vamos fazer um pão de cachorro de alfarroba. Para o pão de cachorro, vou pesar com aproximadamente 80 gramas de massa, aqui uns 4, 5 pãezinhos, para vos poder exemplificar como fazer esta especialidade. De relembrar que isto são pães direcionados para a linha de saúde, nunca é demais dizer que os nossos Pura Vida já é um produto clean label, e muita gente já está muito a par deste assunto e sabe o que é que estamos a falar. Por isso é sempre interessante associar também este tipo de pães a coisas que sejam mais saudáveis, o caso de um salmão fumado, uma alface, rúcula, tomate, é sempre interessante. Neste caso aqui para os pãezinhos de cachorro, então, não é nada de especial, não é nada do outro mundo, mas o pão por si só já é um espetáculo, como costumo dizer. Agora, para os pães, ou seja, os bagels, é um formato bagel, que também fica um formato interessante. Vamos pesar com aproximadamente 100 gramas. E fazemos aqui também uma pouca quantidade. De relembrar que trabalhar com pouca farinha este tipo de produtos é sempre bom porque não retira propriedades do produto original. E não é preciso trabalhar com muita farinha, sempre com pouca farinha. Aqui enrolamos novamente, como aos pães de cachorro. Não tem aqui nada de difícil, qualquer um faz. E agora vamos passar então a tender os pães. No caso dos bagels, vocês deixam os senhores, as senhoras aí em casa, até brincando um bocadinho com os nossos filhos, a fazer este tipo de formato, baixam um bocadinho o pão e formam um círculo, não é? E deixam descansar mais um pouco. Quanto mais direitinho ele ficar, melhor vai ser o resultado final. Trabalhando sempre aqui com pouca farinha, vão fazendo um círculo, de uma maneira muito simples. Se colocarem um dedo e o outro, vocês conseguem ir alargando o pão sem rasgar a massa, que isso é importante. E de seguida vamos então fazer os pães de cachorro. Dando este descanso aqui, que é para a massa perder um pouco de tensão, os pães de cachorro também é uma coisa simples. Neste caso aqui eu vou optar pelo tabuleiro já com o formato de pão de cachorro. Isto até é de outra situação, mas também serve para fazer um pão de cachorro mais direitinho. Então nós só baixamos e neste tabuleiro é bom exemplificar isto, que ao colocar a massa e depois baixá-la para que ela fique toda uniforme. Continuando, esticamos a massa e colocamos no tabuleiro, ou também podemos dar aqui um sim ou não, que é para ter um crescimento e não colar um no outro. Se por acaso arranjarem um molde de pão de cachorro deste género, convém estudar sempre um bocadinho a quantidade de massa. Neste caso eu estou aqui a colocar 80 gramas, mas podem estudar as 70 gramas, 65 gramas, depois depende muito de cada um e de cada formato do tabuleiro.
Neste caso aqui já temos os pãezinhos de cachorro tendidos e agora é só passar à sua levedação. No caso do bagel de alfarroba, que é o formato bagel, há quem lhe chamam donuts, mas não é um donut. Um donut, a tendência do donuts é mais doce e o bagel é mais pão. Bem que ele agora, como perdeu tensão, vai alargando conforme eu quero. Alarguem bem, façam um buraco assim desta maneira, porque depois na sua levedação ele vai apertando e depois fica feio se estiver muito fechado. Por isso alarguem bem e fazem uma boa argola e deixam fazer agora a parte da levedação. E assim sucessivamente nos outros. Se acharem por bem, daqui a 10 minutos, um quarto de hora, irem lá e continuarem a alargar para ficar com o formato que vocês pretendem, também podem fazer. Neste ponto agora aqui, vai passar à fermentação, onde estará 30 a 40 minutos. Neste caso, eu já tenho alguns pães que estão fermentados, que eu já fiz previamente, porque de relembrar isto é um live, e no live já temos que agilizar certos processos para que as coisas fluem, não é? E então eu já tenho aqui exatamente as especialidades que nós fizemos, mas em livro. Como estão a ver, aqui no caso dos bagels, ao fazer uma boa abertura deste círculo, ele vai ficar desta maneira, porque se não abrirmos bem e não formos abrindo, isto é bom relembrar, se não formos abrindo bem este círculo, ele vai fechando, fechando, fechando e depois não fica com aquele aspecto que vocês estão à espera. Em relação aos pães de cachorro, ele tem este tipo de fermentação, como veem são 80 gramas e ele levanta este tipo de cabeça, mas se quiserem mais baixo ou um pão de cachorro mais fino, aí só tenho que cortar mesmo na massa e se calhar passá-la para 70 gramas, 60 gramas, depois depende muito do formato e do tamanho do tabuleiro. Para dar acabamentos, para meter ao forno, então aqui podia sugerir 1001 coberturas, 1001 situações, desde umas sementes de quinoa, umas sementes, aquele mix de sementes que é muito utilizado, umas sementes de centeio também fica muito bonito, umas sementes de 1001. Neste caso aqui não quis também estar a elaborar muito, então dei só uns toques de farinha, uma coisa muito, muito simples. No pão de cachorro não é necessário estarmos a fazer esse tipo de decorações. No máximo colocar talvez uma cobertura de sésamo, talvez, mas pouco mais. E vamos dar então aqui um corte em quadrado. Também uma coisa muito simples. Vou mostrar aí com mais pormenor para a câmara. Talvez não estejam a ter a impressão daquilo que eu estou a fazer, mas não passa de um corte assim, outro, outro. Isso aí fica tipo um quadrado. Por isso nada de especial. Okay. E vamos continuando. Isto é só para lhe dar uma gracinha, para lhe dar um ar de diferenciação. Nada de especial, porque a finalidade do bagel é trabalhar sandes, à base de sandes, de snacks. Tendo este material pronto, vamos então meter no forno. No forno demora 10, 12 minutos de tempo, uma temperatura de 220, 230 graus. Então vou colocar no forno. Aqui posso cozer as duas especialidades no mesmo deck, no mesmo forno. Vou pôr sempre no início da cozedura e lá está. Aqui eu tenho marcado 11 minutos e vou meter 12. E então vou-vos mostrar o resultado final. Aqui neste caso, como estão a ver, o pão de cachorro fica com este aspecto, fica muito engraçado. Vocês aqui podem ou cortá-lo do lado, não é? E recheá-lo. Podem fazer isto. Também podem cortar a parte de cima, a parte superior, e abrir e fazer um cachorro que fica bastante engraçado. Podem criar 1001 receios, 1001 coisas, estamos a falar de um cachorro, é uma sugestão. No bagel ele fica com este aspecto, aqui os cortes, a farinha, acho que lhe dá um aspecto engraçado. Numa montra, e se tivermos um recheio mais colorido, acho que fica bastante engraçado. E quero-vos mostrar principalmente a textura do bagel.
tendo aqui as nossas sugestões de pães mais saudáveis, também podemos criar recheios mais saudáveis. Neste caso, temos aqui sugestões de apresentação que por acaso são muito deliciosas. Para o nosso bagel, como podem ver aí em casa, ou seja, este formato bagel, temos aqui esta sugestão que poderão ser enviadas depois as receitas se quiserem mais a pormenor, ou também os cachorros de uma maneira mais saudável, como a salsicha de aves e os nossos espargos cozidos. Aqui também tem outra sugestão.